contigo, nossa eterna gratidão. Meu bom dia a todos, que tenhamos um dia de graça, um dia de bênçãos, e possamos juntos rogar nesse instante ao nosso Pai misericordioso, através de seu Filho, nosso irmão maior, Jesus. Mestre amado, aqui estamos diante de Ti, buscando a cura, o alívio, o lenitivo, a solução. Que possamos, através da nossa fé, Senhor, encontrar o que buscamos. Tu nos ensinastes que pedíssemos, que obteríamos, que batéssemos, que se nos abririam, que buscássemos, que acharíamos. Aqui estamos, rogando a Ti a Tua misericórdia, e nesse instante, eflúvios salutares se derramem sobre nós, nos fortalecendo, nos trazendo o equilíbrio, Senhor, para que possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui entramos. Portanto, Mestre amado, só nos resta Te agradecer por tudo. E peço, fica conosco, não somente hoje, mas por todo o sempre, que assim seja. Nossa harmonização em nosso Evangelho, como todos já sabemos, né? Nós tiramos o livro Fonte Viva, porque toda semana ele faz com que a gente reflita alguma coisa que acontece na nossa vida. Nós escolhemos esse livro porque ele é neutro, ele abrange evangélicos, ele abrange quem não acredita em nada, espíritas e tantas, porque é um assunto do cotidiano. A experiência de vida mostra que quando a gente está fazendo uma leitura, a interpretação dela retrata o nosso estado interior. E quando a gente está lendo, se a gente prestar atenção, a gente já começa a receber a mensagem que cada um tem que receber. Então hoje nós vamos refletir sobre quem serve, prossegue. Em Marcos 10:45 tem a seguinte frase: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Interpretação de Emmanuel: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve por prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, companheiros fiel da Boa Nova,
está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve, prossegue. Então hoje nós temos a reflexão que será feita pela nossa companheira Elizabeth. Bom dia, turma. Sempre para mim é um prazer estar falando de Jesus, estar refletindo os ensinamentos dele. E Emmanuel, quando ele, no Fonte Viva, ele nos esclarece muito daqueles ensinamentos. Então, essa primeira reflexão, Jesus dizendo que está em Marcos, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Nós acabamos de passar pela Semana Santa, onde todo o sofrimento do Cristo, até a sua ressurreição, ele veio nos ensinar diversas coisas. A princípio, eu e acredito que muitos de nós fomos educados que o Cristo veio, que Jesus veio, para redimir nossos pecados. Os pecados que nós tivemos, o pecado original, aquele pecado da desobediência da criatura ao Criador, E parece que como ele veio redimir, era essa a sensação que eu, em determinada fase, tinha. Acabou, pronto, eu não tenho mais. Aquela carga tinha desaparecido. Mas, na realidade, a gente precisa refletir que o Cristo veio, sim, como ele mesmo disse, para ser o caminho, a verdade, a vida. Mas ele veio nos ensinar a importância do servir, a importância da humildade. Desde o seu nascimento, quando nasceu numa manjedoura, ali era humildade. Depois, se a gente reflete na própria época da paixão, depois da descoberta, que ele serviu, que ele ensinou, que ele curou, de repente ele teve todos os sentimentos humanos que nós temos. O sentimento do abandono, todos deram as costas. Ele ficou só. Aqueles que ele curou, onde estavam para defendê-lo? E apesar de tudo isso, ele nos ensinou a perdoar, a não guardar mágoa. Então esses foram grandes ensinamentos, e este foi o grande servir, quando ele lavava os pés dos apóstolos, nos ensinando que não existe o maior servidor, o maior na glória é aquele que mais serve. E se nós estávamos desgarrados de Deus, quando a gente fez a escolha de desobedecê-lo, que é o que consta, ou que nos foi ensinado, não importa. Importa qual é o caminho que eu chego a Ele. E esse caminho está em nós. Só que nós consideramos que servir, muitos dizem assim, quando eu tiver condições, aí eu vou ajudar, vou fazer parte de um grupo, vou levar sopa, para os carentes, vou fazer movimentos, enfim, os mais diversos serviços que a gente associa ao ter. Mas nós podemos servir todo o tempo e temos nossa função aqui. Para isso a gente precisa olhar para dentro de si. O que será que o universo, tão bem demonstrado aqui, como a abelha que produz o mel, que fecunda as flores para surgir os frutos que nos alimentam, o rio que derrama no mar sua água, que evapora, vem a nuvem e molha e fecunda novamente a nossa terra. Então todo o universo trabalha em conjunto e nós fazemos parte desse universo. Mas qual é a nossa função aqui? Nós sabemos, graças
ao fato da gente observar, e na própria doutrina espírita do que a gente foi esclarecido, né, que nós temos mais de uma oportunidade de virmos trabalhar aqui. E como aqui, como escola, a gente tem muito a fazer, muito a aprender. Não como um castigo, mas como oportunidade mesmo. A cada vez que nós passamos por nossas dores, por nossas dificuldades, nós temos oportunidade de criar estratégias, de nos fortalecer. Deixarmos de lado aquela sensação de coitado de mim. Então, quando ele fala em servir, vocês, cada um, onde a gente serve? Na nossa família, no cuidado que a gente tem. Se a gente trabalha fora, no trabalho, por mais simples que ele seja, mas aquele trabalho feito prazerosamente, ele é uma fonte de serviço incomensurável. Vocês já imaginaram como seria a nossa vida se nós não tivéssemos o caminhão de lixo passando? Aquelas pessoas que passam o dia naquele vai, carrega saco, joga no lixo e vai assim, e depois vai para a sua casa, né? Mas eles nos servem com carinho, estão lá fazendo. Será que a gente respeita isso? Aquele cuidador que chega na nossa casa, ou se eu tiver, né? Aquela minha auxiliar, o meu auxiliar, será que eu lembro do bom dia? Porque a gente serve quando a gente sorri, quando a gente acolhe. Muitas pessoas que estão ao nosso lado, que convivem conosco, às vezes no dia a dia, a gente não se detém para observar no olhar. Porque quando você olha, você percebe aquela sensação, aquela tristeza, às vezes, que ele está carregando e que você passa adiante. Então, você não precisa de grandes feitos para o serviço. Quando o mestre foi lavar os pés, é demonstrando que é nas pequenas coisas que nós podemos servir. É no cuidado, no alívio, né? É tirar, como ele fez, né? Nada melhor do que lavar os pés. Vocês já notaram quando a gente está assim, ou no calor muito grande, que a gente bota os pés na água, né? Ela dá uma sensação tão agradável. Imagine alguém que esteja limpando seus pés. Então o mestre nos ensina que o serviço é dos mais simples aos mais... Quanto mais esclarecimento você tiver e tiver oportunidade de repassar esse conhecimento, como é bom, é servir, sem julgar, sem esperar nada em troca. Porque quando eu começo a servir, eu tenho uma família, e aí eu tenho meus filhos, e eu começo a ter a mágoa quando eles crescem, que eles partem, né? Ah, mas ninguém, eu estou só. Veja aí, olha, não conto com ninguém. Eu tive 20 filhos e de repente estou numa solidão muito grande. Mas aí a gente, depois de cumprir o papel de pai, de mãe, né, que é orientar, porque ter filhos é extremamente fácil, fazê-los e ter, mas prepará-los para o mundo é de uma dificuldade imensa, principalmente no tempo de hoje, onde se prioriza o ter. Você buscar trazê-los na mensagem do Cristo, no caminho de respeito ao outro, de crescimento, é muito difícil. Afastá-lo de drogas, e de drogas que eu digo é das drogas do celular, porque a gente vê crianças muito pequenas onde se fornece tudo isso. Aí é hora de pensarmos, por que eu estou fazendo? Será que não é uma fórmula mais simples de eu não ser incomodado? De alguém ficar quieto ou de ficar ausente? Então, todas essas coisas, o educar é muito difícil. E a gente lembrar que a palavra não faz parte desse crescimento. Então, para servir,
Não é você o tempo inteiro dizer sim. Muitas vezes é na educação que você está fornecendo, que não precisa ser só aos filhos. Se você vê alguém que está jogando o lixo no chão, você não precisa entrar em conflito, mas você pode demonstrar que pode fazer diferente. Porque aquela pessoa que jogou e você viu, e você foi lá, apanhou e colocou, é uma forma de educar, sem agredir, sem entrar em conflito. Na hora que você empresta seu ouvido, muitas vezes, para escutar aquela pessoa que estava tão sozinha e que precisa desabafar. Isso é serviço. Então é muito importante que possamos trazer para a gente essa mensagem do que Cristo veio nos solicitar. A proporção que você serve, você vai evoluindo, você vai aprendendo com a dor do outro. Porque você escuta, você diminui suas dores. Quando você olha só para si mesmo, a sua dor fica imensa. Por que comigo? É sempre a pergunta. Quando a pergunta é para quê? Para que estou atravessando esta fase? O que eu posso aprender? Como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho uma dor. O que essa dor é para mim? De onde ela vem? Porque na maioria das vezes, boa parte das nossas doenças vem do espírito, do sentimento que a gente vai guardando e que vai sufocando, mas que vai se manifestar no físico. Nós lembremos que somos corpo, mente e espírito. E esse espírito que pensa, obviamente, se essa amargura vai ficando em nossa mente, vamos nos magoando, não vamos falando, não aprendemos a conversar, porque a gente sempre acha que o outro, sempre é o outro que não quer escutar. Mas será que quando eu vou falar, eu não vou agredindo ou já reclamando? Então aqui ele mesmo diz, quem não aprende a servir, não sabe se resolver. Isso é muito importante. Quem está sempre sendo servido, quando se vê sem ninguém para servir, fica muito preocupado. Ou fica perdido. Não tem estratégias de sobrevivência. Quando a gente se acostuma a ter o prazer de servir, pequenas coisas você resolve. Pequenas situações. Mas faltou água. Sim, faltou água, você dá um jeito de buscar. Você pega um garrafão, sedenta, de qualquer forma. Se alguém não vem fazer a sua comida, você sabe fazer. Faz o que é possível. Porque todos nós temos limitações e precisamos entender nossas limitações. Mas por mais coisas ou que tenhamos a fazer, cada pequena porção do que é feito de serviço com prazer, ele ajuda a nossa evolução. Então, quando ele fala, quem reclama excessivamente dos outros, porque quer que seja feito do seu jeito, mas está sempre reclamando. Então, ele começa a se escravizar a esses servidores. Ele não sabe viver sem aquilo. E eu me defronto, ouvindo muitas pessoas que vivem sufocadas, reclamando, porque ninguém faz as coisas como espera que seja feito. Porque não consegue entender que cada pessoa só pode fazer da forma que sabe fazer. Eu posso até orientar, mas cada um só dá o que pode. Então a gente cobra amor do jeito que a gente acha que tem que ser amado. E nós precisamos amar. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente sente o prazer de receber. Então, na realidade, há muito mais felicidade quando você serve. É muito bom, obviamente,
a gente receber carinho. Mas muitos vivem na solidão porque têm medo de abrir seu coração. Ah, mas eu não quero sofrer. Vai que eu abra meu coração para amar uma pessoa, para cuidar de uma pessoa, e de repente aquela pessoa não corresponde àquilo que eu espero. Então o segredo do serviço é realmente fazer pelo prazer de fazer e não por esperar retribuição. Então, dentro de nós precisamos também nos amar. Servir a nós também. Porque muitos de nós, assim, todo mundo, faltam 3, viu? Então, a mensagem que fica aqui, basicamente, é que todos nós estamos aqui, como o Mestre nos ensinou, para servir e para evoluir, porque este é o caminho que vai nos levar ao Pai. Eu gostaria, inclusive, como todos nós estamos aqui para sermos servidos, não é? Cada um de nós tem suas dores, seus problemas, e que procuraram aqui a solução, mas a gente tem que lembrar que essa solução começa dentro de mim, dentro da minha fé, dentro da minha crença de que eu realmente, como filho de Deus que sou, tenho dentro de mim a centelha divina, e eu preciso abrir a minha mente para receber todas as bênçãos que vêm do alto. Então eu gostaria de fazer uma mentalização com todos vocês, um relaxamento, uma meditação, para prepará-los para poder receber essas bênçãos lá embaixo. Então, para isso, eu vou pedir a Ivan, né, que coloque, como nós combinamos, né, uma música que vai ajudar nosso relaxamento, e vou pedir a cada um de vocês que, como eu vou ficar sem o microfone, mas eu vou continuar falando, que vocês vão sentar confortavelmente na cadeira, né? Descruzando pernas, mãos, se tiverem com bolsa que queiram botar do lado, certo? E vamos fechar nossos olhos, que não é obrigatório, mas é uma maneira de vocês sintonizarem melhor, né, o alto, ok? E nós vamos respirar.